A paz do Senhor, meus queridos, levei aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adulto, editado pela editora CPAD, lição de número 3, que está trazendo o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023, nas lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, e nesse quarto trimestre nós estamos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós já passamos por 2 lições nesse trimestre, já estamos na terceira lição, né, que nós estamos iniciando essa semana. E na lição de número 1, trouxe o título A Grande Comissão, o enfoque etnocêntrico, abrindo aí então a introdução desse quarto trimestre. E na lição de número 2, trouxe o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E agora na lição de número 3, que é a lição que nós vamos estar estudando no próximo domingo, no dia 15 de outubro de 2023, está trazendo o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E o texto áureo nos diz assim: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Verdade prática: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e versículos 17 a 22, e Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarapta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligistes, matando-lhe a seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E os hinos sugeridos para essa lição os hinos de número 97, 266 e 449. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 3, Missões Transculturais do Antigo Testamento, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência. Comentário, introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Essa lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarapta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente
analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje, não apareceu com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. E a palavra-chave para essa lição é Antigo Testamento. E no primeiro tópico vai trazer Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. E no primeiro subtópico, o plano de Deus. No segundo subtópico, a falha de Israel. No terceiro subtópico, contribuição de Israel para o mundo. No segundo subtópico, trazendo o título O amor de Deus para com outras nações. No primeiro subtópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. No segundo subtópico, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. No terceiro subtópico, a missão de Jonas em Nínive. No terceiro tópico vai trazer o título A aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. No primeiro subtópico, a aliança de Deus. No segundo subtópico, a aliança incondicional e condicional. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 3, que está trazendo o título Missões Transculturais no Antigo Testamento nos dias. Levando em consideração o Antigo Testamento como um todo, constata-se que o conceito de missão não aparece senão marginalmente. O povo de Israel, desde as suas origens até o período do século VI, não mostrou nenhuma tendência a difundir o conteúdo e a prática da sua fé entre os outros povos. Somente no período pós-exílio, o povo de Israel começou a desenvolver uma visão mais universal que já estava presente em tradições mais antigas e que também incluía as nações como destinatárias do mesmo projeto de salvação do Deus de Israel. Breivik, um holandês erudito em missões, que foi durante muitos anos missionário na Indonésia, observa: à primeira vista, o Antigo Testamento parece oferecer poucas bases para a ideia de missões. Mas se nós investigarmos o Antigo Testamento complementarmente, torna-se claro que o futuro das nações é um ponto de grande interesse. De fato, não poderia ser de outro modo, pois desde a primeira página até a última, a Bíblia tem o mundo todo em vista. O seu plano divino de salvação é revelado como pertencente ao mundo todo. No dizer de George Pearce, na sua importância obra Teologia Bíblica de Missões, diz: o Antigo Testamento não contém missões, ele é por si missões no mundo, como a voz solitária no deserto. O Antigo Testamento proclama ousadamente o monoteísmo ético revelador em protesto ao enoteísmo grego, egípcio e mais primitivo hindu. Os vários sistemas de politeísmo e o monismo incipiente filosófico do Ocidente. Por seu turno, vemos que Deus, de uma forma gloriosa e miraculosa, preservou tanto a essência dos livros do Antigo Testamento e o povo como o seu portador, Israel. Pearce conclui afirmando que, de fato, o Antigo Testamento é um livro missionário e Israel um povo missionário. É bom lembrar, no entanto, que o Antigo Testamento não fala explicitamente de missões em sentido atual. Primeiro tópico: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. No Antigo Testamento, a palavra bahar expressa o termo escolher, e a primeira vez que aparece
em relação a Israel, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, quando eles recebem a ordem de destruir todos os objetos de culto pagão em Canaã. Por quê? Povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Isso não era assunto para orgulho nacionalista, porque a escolha de Deus era baseada no seu amor, que é cheio de graça, e na sua promessa a Abraão, e não nos números ou no mérito da nação. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Como consequência, eles eram um povo salvo somente pela graça e estavam incondicionalmente compromissados com a vontade e a causa de Deus. Salmo 105, verso 6 e Salmo 135, verso 4. Mais tarde, a escolha de Deus foi confirmada quando ele libertou Israel do cativeiro da Babilônia, Isaías 14, verso 1, para cumprir um papel missionário no mundo, como os seus servos. Isaías capítulo 41, versículo 8, capítulo 44, versos 1 e 2. Particularmente na pessoa do Cristo que viria, o escolhido de Deus por excelência. Isaías capítulo 42, versículo 1. Outras ocorrências do conceito de povo escolhido estão em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 8 e Ezequiel capítulo 20, versículo 5. Importantes referências no Novo Testamento, como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28, Efésios capítulo 1, versículo 4, Tiago capítulo 2, versículo 5, e em especial em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Primeiro subtópico, o plano de Deus. Segundo John York, no seu livro Missões na Era do Espírito Santo, Deus arquitetou todo um planejamento para que o seu testemunho sobre Jesus Cristo fosse dado a todos os habitantes da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 14, capítulo 28, versículo 18 a 20. O Senhor queria, desde então, que todos os moradores da terra viessem a ter conhecimento sobre a pessoa de Jesus, começando assim a missão de Deus, ou Missio Dei. O livro de Gênesis, capítulo de número 1 a 11, trata da origem e desenvolvimento da raça humana como um todo. O período compreendido nesses capítulos é conhecido como universalismo, enquanto no capítulo 12, nos versículos 1 a 3, o período narrado denomina-se de particularismo, haja visto que Deus trabalha por meio de uma nação chamada Israel. Esta foi chamada para ser uma nação missionária. Os israelitas deveriam ser servos de Deus, as suas testemunhas, os seus sacerdotes e mediadores diante das nações. Isaías capítulo 42, versículos 5 a 7, capítulo 43, 10 a 13. O Antigo Testamento contém aproximadamente 3/4 da Bíblia Sagrada, mais de 30 autores cuja ênfase está centrada na história do homem e principalmente no êxodo do povo hebreu, que foi escolhido como nação sacerdotal e porta-voz da verdade espiritual para o mundo. Para alguns estudiosos da missiologia, o período do Antigo Testamento foi conhecido como um período de missões pátrias. Os profetas, sem dúvida, foram missionários no sentido mais verdadeiro. Apesar de que houve convertidos entre os antigos hebreus, principalmente entre estrangeiros, que por várias razões tinham fixado residências nos territórios ocupados por Israel, incluindo cativos de guerra e habitantes de territórios conquistados, dificilmente poderíamos chamar Israel de uma nação missionária. O judaísmo posterior tornou-se mais missionário, algo sobre o que o Senhor Jesus comentou de forma negativa, em Mateus capítulo 23, versículo 15. Contudo, no Antigo Testamento, o livro de Jonas aparece de forma surpreendente como um livro evangelístico. Foi esse profeta
pois esse profeta tornou-se missionário no estrangeiro, ou mais adequadamente em Nínive, embora relutante. Por essa razão, esse livro tem sido chamado de o João 3, versículo 16 do Antigo Testamento. O seu fim é tão incomum que os eruditos liberais têm sentido necessidade de conferir-lhe uma data mais recente, a fim de que se ajuste à atmosfera mental de séculos mais tarde. Segundo tópico: o amor de Deus para com as outras nações. Primeiro subtópico: os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blaus, erudito que escreveu os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que, desde o início, Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. No livro de Isaías, no capítulo de número 40 a 55, e no livro de Jonas, vemos que a preocupação universal de Deus é clara no Antigo Testamento. Encontramos profecias de restauração nos livros proféticos, inclusive um dia futuro em que as nações estarão entre os redimidos. Isaías capítulo 45, versículo 6, versículo 22, e capítulo 49, versículo 6, capítulo 52, versículo 10. Segundo subtópico: a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fora dos limites de Israel, pertencente à Sidônia, na costa mediterrânea do Líbano. Atualmente, o sítio de Sarepta localiza-se no distrito libanês de Sarafande. Tratava-se de um território fenício a uns 18 quilômetros ao sul de Sidom. O termo Sarepta significa fornalha de fundição, fundir, refinar, e candinho, provavelmente devido à atividade de fundição de metais existente naquele local à época do relato bíblico. Jezabel provavelmente era a mulher mais conhecida do território de Sidom. Quando essa princesa casou-se com Acabe, rei de Israel, começou uma das piores épocas na história de Israel. Esse casal introduziu todo tipo de idolatria em Samaria e irritou ao Senhor Deus com as suas muitas abominações. Jezabel colocou-se contra os profetas de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, ela havia se lançado a um extermínio dos profetas de Javé. Muitos deles esconderam-se para não serem mortos. Ela odiava Elias, um dos maiores profetas de Deus, e tentou matá-lo. Elias foi chamado para servir de porta-voz de Deus na ocasião em que o Reino do Norte alcançara a sua mais forte posição econômica e política desde a separação feita pelo governo davídico em Jerusalém. Enquanto a liderança real estava comprometida com a adoração a Baal, Elias, através da sua mensagem e milagres, tinha a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo de Deus. O pai de Jezabel, sogro do rei Acabe, era o controlador do território fenício. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, o Senhor enviou-o juntamente à cidade de Sarepta, na casa de uma viúva. Essa viúva era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Todavia, quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite, com comida suficiente para comer muitos dias. Mesmo assim, o filho dela adoeceu e morreu. Elias, porém, fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperava. Ele, pelo poder de Deus, ressuscitou o menino e restaurou-o à vida. A mãe do menino falou: "Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade."
1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Enquanto a princesa de Sidom negava as evidências e tentava acabar com a fé do povo de Israel, uma mulher pobre e humilde, cidadã do mesmo país, converteu-se a Deus. Ela foi ricamente abençoada, enquanto a princesa Jezabel morreu e foi comida por cães. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. Terceiro subtópico: a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 3, versículo 2 e capítulo 4, versículo 4 a 11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebe a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a cair sobre a cidade, como consequência dos muitos pecados cometidos por ela. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Naum, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 12 e 13, capítulo 3, versículo 1, 4, 16 e 19. Pelo fato de serem inimigos de Israel, o profeta Jonas pensava que os habitantes de lá não eram merecedores e alvos da misericórdia de Deus, razão porque ele esperava que a cidade fosse condenada. O capítulo 1 descreve a chamada de Jonas e a sua desobediência inicial, que redundou no castigo divino. O capítulo 2, por sua vez, revela a oração feita no ventre do grande peixe, quando ele agradece ao Senhor Deus por ter lhe poupado a vida e promete obedecer à sua chamada. No capítulo 3, registra a segunda oportunidade que Jonas recebe de ir a Nínive e ali pregar a mensagem divina ao povo daquela cidade. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3, destaca ter sido um dos departamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, sendo que o juízo não recaiu sobre eles. O Senhor teve compaixão até dos animais daquele país. Nesse caso, não admira que a mensagem do Evangelho foi dirigida a todos os homens de todos os lugares, com um convite para quem quiser vir. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor fez Jonas ver que ele ama a humanidade. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, versículo de número 11. Terceiro tópico: alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro subtópico: alianças de Deus. Com a queda do homem e toda a criação, todos ficaram sujeitos ao pecado. Entretanto, Deus providenciou os meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. O Senhor estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. A aliança em hebraico é determinada pelo termo Berit Karat, que significa fazer, literalmente cortar ou lapidar, uma aliança. Em grego, o termo é diatek, que pode significar tanto pacto como último desejo e testamento. E o verbo diatitem, em Atos capítulo 3, versículo 25, Hebreus capítulo 8, versículo 10, capítulo 9, versículo 16, capítulo 10, versículo 16. Segundo subtópico: aliança incondicional e condicional.
Uma aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas em que quatro elementos estão presentes: partes, condições, resultados, garantias. Existem na Bíblia alianças condicionais e outras incondicionais. John Wick Pentecost, em Manual de Escatologia, define a aliança divina com o seu povo da seguinte maneira: primeiro, é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito e a conceder da sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem compactua. Segundo, é uma proposta de Deus em que ele, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. São 8 as principais alianças de significado especial que explicam o resultado dos propósitos de Deus para com o homem. Primeiro, a aliança edênica, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que condiciona a vida do homem na inocência. Segundo, a aliança adâmica, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que condiciona o homem caído e dá a promessa de um redentor. Terceiro, a aliança noética, em Gênesis capítulo 9, versículo 11 a 15, que estabelece o princípio do governo humano. Quarto, a aliança abraâmica, em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, que inaugura a nação de Israel e confirma com acréscimos específicos a promessa adâmica da redenção. Quinto, a aliança mosaica, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que condena a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 5, versículo 12. Sexto, a aliança palestina, Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 a 3, que garante a restauração final e a conversão de Israel. Sétimo, a aliança davídica, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, que estabelece a perpetuidade da família davídica cumprida em Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33 e Romanos capítulo 1, versículo 3. E do reino davídico sobre Israel e sobre a terra, a ser cumprida em e por Cristo. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 a 17, Zacarias capítulo 12, versículo 8, Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, Atos capítulo 15, versículo 14 a 17, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e capítulo 8. E oitavo, nova aliança, Hebreus capítulo 8, versículo 8, repousa sobre o sacrifício de Cristo e garante bênçãos eternas sobre a aliança abraâmica. Gálatas capítulo 3, versículo 13 a 29. De todo aquele que crê. É a última das alianças que Deus fez com Israel. É incondicional, definitiva, eterna. As demais trouxeram o povo de Deus até ela. O reino de Deus, firmado com Davi e com alcance mundial, agora é manifesto a todo mundo. As alianças bíblicas são importantes como uma chave para 2 grandes facetas da verdade: soteriologia e profecia. Soteriologia, o plano de Deus através de Jesus Cristo para redimir os seus eleitos, está revelado de uma maneira ampla e profunda nas sucessivas alianças. Profecia, as alianças abraâmicas, palestina, davídica e a nova aliança abrem todo o panorama
relacionado à primeira e à segunda vinda de Cristo e o seu reinado milenar na terra. A maior parte das grandes alianças revela fatos relacionados ao sofrimento, sacrifício, governo e reinado do Messias. Não restam dúvidas de que os desígnios de Deus abrangem toda a humanidade. O seu alvo é revelar a sua glória e conhecimento a todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Israel foi por diversas vezes advertido pelos profetas a não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmos 96, verso 3. Entretanto, o chamado missionário não foi totalmente perdido entre os judeus. Roger Greenaway, na obra Ide e Fazer Discípulos, uma introdução às missões cristãs, deixa claro que as falhas de Israel são bem conhecidas. Os israelitas perderam muito do seu testemunho por adotarem elementos de religiões pagãs. Eles tornaram-se mais preocupados com a sua identidade racial e nacional do que com o dever de serem testemunhas para Deus. Eles tinham pouca preocupação de que os gentios perdidos fossem salvos. Vide livro de Jonas. Contudo, afirma Roger, Deus, porém, fez com que Israel se tornasse uma bênção para as nações, apesar de suas falhas. Os judeus perceberam e preservaram o Antigo Testamento e o traduziram em grego, a língua mais usada nos dias dos apóstolos. Escribas judeus inspirados mantiveram vida a ideia de que um dia todas as nações e povos ouviriam a palavra de Deus e a ela responderiam. Cristo veio de Israel e ele é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Dessa forma, ele conclui que é impossível atender devidamente missão no Novo Testamento sem considerar as suas raízes no Antigo Testamento. O amor de Deus para com as outras nações deve ser cultivado e colocado em prática por todos quantos têm paixão pelas almas perdidas. Antes mesmo da vinda de Cristo, já tinha uma missão judaica na direção dos gentios, em Mateus capítulo 23, versículo 15, João capítulo 7, versículo 35. Por essa razão, a grande comissão de Jesus não foi exatamente uma surpresa. Ela tinha suas bases na história e nas escrituras de Israel. Vindo para a lição, a conclusão nos diz assim: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações e sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Salmos 96, versículo 3. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões no Novo. Tema da próxima lição. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adulto, quarto trimestre 2023, editado pela editora CPAD, lição de número 3, que trouxe o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas adulto, lição de número 4, que vai trazer o título Missões Transculturais no Novo Testamento. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.